Antes da gente começar a falar diretamente sobre genética e introduzir esse assunto, gostaria de chamar a atenção rapidamente de vocês para algo que eu acho importante, que estou fazendo isso em praticamente todas as disciplinas que eu estou dando nesse momento. Principalmente disciplinas importantes que têm a ver com o que eu vou falar, como a própria genética, né? Nós estamos vivendo um momento muito importante para a ciência, um momento que a humanidade talvez está passando por um teste muito sério em termos de ciência, que é essa questão da epidemia global ou pandemia de Covid-19. Por que eu vou chamar a atenção rapidamente sobre esse assunto? Porque isso tem a ver com ciência e genética é ciência, tá? E uma das coisas mais importantes para quem quer ser biólogo ou professor de biologia, e isso é uma coisa que vocês, se quiserem realmente ensinar alguma coisa ou aprender alguma coisa de biologia, tem que botar na cabeça de vocês, é que o papel nosso como biólogos e professores de biologia é fazer algo que nenhuma outra ciência pode fazer. Mostrar para a humanidade que o lugar do homem é na natureza. Devolver o homem para a natureza. Infelizmente, ao longo dos séculos, e agora chegou no ápice, no clímax disso daí, nós fomos retirando gradativamente o homem da natureza, como se ele não fizesse parte da natureza. E as outras ciências sociais, humanas e outras mais, foram cada vez mais convencendo o homem de que ele não precisava mais fazer parte da natureza. Ele poderia dominar a natureza a seu bel prazer. Até nos depararmos agora com uma situação onde a humanidade ela entrou numa encruzilhada, né? Aquela nossa prepotência de achar que poderíamos estar acima da natureza ou fora dela, de repente nos levou para um caminho obscuro. E, de repente, nós simplesmente achamos que a ciência já não responde mais nossas perguntas. Mas por que isso acontece? É porque a ciência que nós acumulamos não foi conhecimento suficiente para que a gente lidasse com a situação atual? Não. Nós produzimos conhecimento suficiente para lidar tranquilamente com essa situação, a ciência conhece exatamente o que é um vírus, o que é uma inflamação, o que é uma embolia, o que é qualquer uma dos sintomas clínicos dessa doença e todo o comportamento de um coronavírus. Sabemos de tudo. Mas, devido a essa nossa visão egocêntrica, né, de que nós não fazemos parte da natureza, de repente, nós nos deparamos numa situação onde decidimos, mais uma vez, que nada do que nós produzimos até agora tinha valor. E aí nós chegamos nessa situação, nós começamos a fazer um monte de bobagem para resolver um problema que poderia ter sido resolvido mais tranquilamente se nós levássemos em consideração de que tudo isso não passa de uma questão natural. Muitas epidemias e pandemias já aconteceram, piores do que essa, em momentos da humanidade que não tínhamos 1% do conhecimento científico que temos hoje, e muitas outras virão. A diferença não está na gravidade do problema. Não é mais grave que outras pandemias que nós já tivemos. A diferença está em como nós reagimos a esta pandemia. Tá? E a reação foi totalmente estúpida até hoje. Totalmente estúpida. Nós vamos discutir algumas coisinhas no que se refere à genética em relação a isso. Mas só para finalizar, por que eu estou dizendo que foi estúpida? Porque nós passamos a sequer entender o que significa ciência. E transformamos ciência em verdades, certezas. Ciência virou Deus.
Agora você não pode mais questionar a ciência. Ora, se eu não posso questionar a ciência tem que deixar de existir. Porque a ciência, ela existe para questionar as coisas. Senão ela não tem sentido de existir. Nós vamos ver agora nessa aula de hoje. Se todos os geneticistas não questionassem o mundo natural como ele é, fizessem perguntas, tivessem dúvidas, botassem em xeque como as coisas funcionavam, nós não saberíamos nada de genética hoje. Se as verdades de Aristóteles fossem realmente verdades supremas, nós estaríamos até hoje acreditando que sapa vem da lama, que rato vem do lixo, e assim por diante. Então, ciência existe para questionar, e não para ser dona da verdade. Pelo contrário, nós não somos diferentes do ser humano que viveu há vários milênios atrás. Nós ainda temos muito que aprender. E a mesma certeza das coisas que nós temos hoje, o ser humano que vivia há 5.000 anos atrás também tinha. E hoje nós sabemos que muitas dessas certezas de 5.000 anos atrás não fazem o menor sentido hoje. Assim como nossas certezas hoje, daqui 1.000 anos, não farão o menor sentido para o ser humano. Tá? Então, finalizando, ciência não é nada estático, não é nada fixo. Ciência não pode ser dogma. Dogma é para religião, dogma é algo que não se questiona. E ciência foi feita para ser questionada. Ela é o questionamento, ela é a ferramenta para questionar a natureza. Então, tudo pode ser questionado, tudo. Inclusive essas medidas estúpidas que aconteceram nessa pandemia, muitas delas aí. Mas isso fica para um outro momento, quem sabe até fazemos uma aula extra ou algum tipo de atividade, uma live, alguma coisa para discutir a pandemia, a genética em momento de pandemia. Aí já é um assunto que foge um pouco ao nosso conteúdo. Mas vamos lá. Vamos então ao nosso conteúdo, que é a genética. Mas a gente vai discutindo mais isso nesse momento. Bom, começando, né, com o que se trata esse nosso conteúdo, né? A genética. A genética não é um assunto novo para vocês, porque vocês já foram introduzidos a esse estudo no ensino médio, então vocês já têm um conhecimento mínimo sobre isso. Aqui nós vamos só fazer alguns aprofundamentos sobre o tema, ou seja, vocês já estudaram hereditariedade lá no ensino médio, mas aqui a gente vai ao ensino superior, é para a gente ir um pouco além. Assim como a pós-graduação vai um pouco a mais que a graduação. O mestrado vai um pouco a mais que o lato sensu, o doutorado um pouquinho a mais que o mestrado e assim por diante. Então aqui a gente vai avançar um pouco a mais do que vocês aprenderam lá no ensino médio. Mas relembrando o que é genética, genética nada mais é do que o estudo da herança, né? Ou seja, da herança biológica. A genética estuda a transmissão, a passagem de características de um indivíduo para o outro, de um ser vivo para o outro. O que motivou, o que moveu a criação dessa ciência, que até pouco tempo se chamava estudo de hereditariedade, o termo genética é bem mais recente na história desse ramo do conhecimento. O que motivou os pesquisadores a estudar a hereditariedade foi justamente querer saber, né, entender como que se dava essa passagem de características de uma geração para outra. Por que os filhos são parecidos com os pais, mas não são exatamente iguais aos pais? Tem características semelhantes, mas não são exatamente iguais. Tá? Depois nós passamos, por exemplo, queríamos tentar nos entender e entender a natureza, porque nós percebemos que as mesmas dúvidas que tínhamos em relação a nós,
Tínhamos também relação aos animais, aos vegetais. Né? Queríamos entender por que uma planta que produzia uma fruta saborosa de cor vermelha, por exemplo, você pegava a semente ali, plantava e nascia outra planta também que produzia o mesmo fruto do mesmo jeito. Ou, às vezes, você pegava a semente, plantava e aparecia, era a mesma planta, mas o fruto já era de cor diferente e uma característica diferente. Então, com a criação e domesticação de animais e plantas, nós começamos também a tentar entender como é que essa transmissão de características acontecia em outros organismos vivos, porque a gente queria, como a gente viu a possibilidade de manipular essas características. Ora, se eu percebia que uma característica de uma planta ou de um animal me favorecia, o que eu fazia? Eu selecionava aqueles indivíduos e passava a criar ou a cultivar só aquelas espécies de meu interesse, porque eu comecei a entender que o indivíduo que me favorecia poderia gerar descendentes semelhantes a eles. Então, se eu tinha, como no desenhozinho aqui, né, uma cabra excelente produtora de leite, mais do que outras que você tinha. Ora, eu queria descendentes de quem? Dessa cabra, porque provavelmente os descendentes dela poderiam ser também bons produtores de leite. Essa curiosidade de saber como é que essas características eram transmitidas é que motivou os estudos de hereditariedade, que chegou, obviamente, na genética que nós conhecemos hoje. Nós vamos ver rapidamente aqui um breve histórico de como é que a ciência evoluiu para esclarecer essa questão da hereditariedade. E aí vocês vão ver um pouquinho do que eu falei lá atrás em relação à pandemia de Covid-19. Não que ela vai estar aqui, mas vamos discutir isso daí. Olha só. Saber como é que as coisas aconteciam nunca foi algo que existiu na humanidade. Hoje nós sabemos o que é DNA, que ele existe, nós sabemos que existe genes, nós sabemos o que é mais ou menos como é que se dá a transmissão de características entre os indivíduos. Muita coisa nós já sabemos, inclusive um adolescente que está fazendo ensino médio. Agora pensem numa época que absolutamente nós não tínhamos conhecimento nenhum. Não tínhamos livros para explicar, muito menos professores para explicar, só tínhamos a natureza para ser explicada. Então, o ser humano começou a tentar explicar a natureza. E começou a dar as mais variadas explicações. Vocês vão ver aqui algumas muito malucas. Você vai falar assim, como que essa pessoa pensou isso? A questão não é essa, como ele pensou esse absurdo. A questão é que se ele não pensasse esse absurdo, se ele não ousasse a tentar explicar a natureza e ninguém ousasse, nós não saberíamos como as coisas acontecem hoje. Hoje a ciência hoje está falando muitos absurdos, que daqui a algumas centenas de anos os nossos descendentes vão estar olhando para trás falando como que em 2021 alguém poderia pensar aquilo que foi pensado em 2021. E é assim que a ciência evolui. Nós não chegamos no final da evolução, nós não somos o suprassumo da evolução. Nós estamos numa etapa do processo evolutivo humano. Tá? Há 3 décadas atrás não existia internet. Nem internet existia. Nós nem tínhamos ideia do que poderia ser uma internet. E hoje estamos tendo uma aula via internet. Há 3, 4 décadas atrás, ninguém nem imaginava o que poderia ser um smartphone. Mal, quando existia algo parecido, era na ficção científica, mas ficava como ficção, algo inimaginável, que o homem seria incapaz de fazer. E hoje é a coisa mais corriqueira do mundo. Então, nós vamos fazer coisas daqui a 100 anos que hoje, para nós, parece quase impossível. Da mesma forma que nós fazemos coisas hoje que daqui a 100 anos vão parecer coisas bobas. Tá?
Então vamos lá, vamos voltando aqui a alguns exemplos. Olha, já 500, ainda 500 anos antes de Cristo, né? Lá na Grécia ainda, né? Havia uma ideia, por exemplo, como essa aí desse nosso, na época todo mundo era chamado de filósofo, né? Mas no final das contas era filósofo, era pesquisador, era cientista, era uma pessoa só, né? Havia a ideia de que, por exemplo, o sêmen, né? O sêmen que seria a semente, a origem dela seria no cérebro, né? E a criança que nascia, né? O sexo dela era determinado pela quantidade de sêmen que o pai tinha. Dependendo da quantidade dos pais, né? Poderia nascer homem ou mulher. Olha, nós não tínhamos a menor ideia do que era sêmen propriamente dito, o que era essa semente. Mas as pessoas não tinham relações sexuais, não sabiam que tendo relações sexuais nascia uma criança? De jeito nenhum, pessoal. Ninguém tinha a menor ideia nessa época que eram as relações sexuais que geravam a criança. Ninguém tinha a menor ideia de onde é que vinha uma criança. Como que ela era gerada. Porque nós não sabíamos o que acontecia durante a relação sexual, após a relação sexual, como é que acontecia a fecundação, como é que acontecia o desenvolvimento embrionário. Não tínhamos a menor ideia sobre isso. Estávamos tentando explicar, tá? E para explicar a transmissão de características hereditárias, se nós não explicássemos a origem das pessoas, como é que elas eram geradas, jamais poderíamos explicar como que as características hereditárias poderiam ser transmitidas. Então, era fundamental que nós conseguíssemos explicar como que as coisas acontecem. Tá? Ainda lá antes de Cristo, né, nós tínhamos também outros filósofos lá, outros cientistas, né, que tinham outras opiniões, como, por exemplo, aqui, ó, o útero definia o sexo da criança. Porque havia uma dúvida, né? Por que nascia homem e nascia mulher? O que definia ser homem e mulher? Aí você vai perguntar assim, mas como era só o cara pensar nos espermatozoides X e Y e resolver o problema? A pergunta aqui e quem disse que alguém sabia o que era espermatozoide, se existisse? Quem hoje em dia vê espermatozoide, se não for no microscópio? Nessa época aí, são centenas de anos antes que o primeiro microscópio tivesse sido inventado. Então, ninguém tinha a menor ideia que existia espermatozoide no mundo. Né? Quanto mais que existiam espermatozoides diferentes que definiam o sexo, por exemplo. Então, começavam a tentar dar explicações, como essa daí, ó, a temperatura do útero. Ou seja, geral, a ideia, o útero mais quente produzia homens, menos quente produzia mulheres. É louco, mas é uma teoria. Né? Se ninguém tinha outra explicação, era uma explicação que tinha para ser testada. Né? Ele poderia ter dito aqui, 500 anos antes de Cristo, que existia duas células sexuais, uma feminina e masculina, que se juntavam e formavam uma criança. Todo mundo ia chamar ele de louco. Até que um dia alguém fosse lá e disse, não, o cara estava certo, é mesmo. Nós vamos ver esse caso daqui a pouquinho. Então, nós tivemos várias e várias hipóteses, né? O sêmen está presente nos homens, no caso, só nos homens, né? E contém um protótipo de cada órgão. Então, no sêmen dos homens, né, já tinha como se fosse uma miniatura de órgãos que se juntavam depois para formar um novo indivíduo. Tínhamos a ideia, por exemplo, de que cada órgão já tinha uma gêmula. O coração tinha uma sementezinha, o pulmão, o fígado, cada órgão tinha uma sementezinha que era mandada para o sêmen, e lá no sêmen se juntava, né, e formava um novo indivíduo. Tá? Essa também era uma hipótese. E nós já tivemos aqui, já no século XVII, já bem mais recente do que antes de Cristo, teoria da pré-formação, segundo a qual todo animal, né, já tinha, aqui nós já tínhamos a noção
do ovo, né, ou da célula ovo, todo animal já tinha dentro desse ovo um indivíduozinho, olha o desenho aqui, ó, já formado lá dentro. Então, o espermatozoide, por exemplo, já tinha um homenzinho lá dentro, olha que bonitinho aí, ó. O homenzinho já estava formadinho lá dentro. Depois ele só desenvolvia, né? Então, já havia um indivíduo pré-formado nessas células aí, era só desenvolver. Bom, aí a ciência vai evoluindo, né? As coisas evoluem à medida que você vai explorando, vai questionando, vai testando, até que um holandês, o Lindenhoff, que não foi o inventor do microscópio, mas ele conseguiu construir microscópios bem poderosos no que se refere à ampliação. Esse aqui é o microscópio do Lindenhoff. Quando ele observou no seu microscópio várias amostras de várias coisas na natureza, entre elas o sêmen, ele verificou, aqui está o desenho aqui na direita, a presença dos espermatozoides. Foi a primeira vez que os espermatozoides foram vistos e foi a primeira confirmação de que no sêmen haviam célulazinhas, né, que no início, inclusive, foram confundidas até com agentes infecciosos. Muita gente achava que isso aqui eram parasitas, tá? Porque ninguém sabia o que era. Tinha toda a opinião que não faltava, né? Então, vocês vejam que foi preciso desenvolver microscópios mais poderosos que pudessem visualizar melhor estruturas microscópicas para começar a esclarecer como é que se dava a concepção. Então, já tinha agora, a ciência já tinha avançado bastante, porque já sabia que tinha, pelo menos, essas célulazinhas aí no sêmen. Bom, aí nós vamos falar só sobre ele em uma aula, né? O Gregor Mendel entrando nessa história, que apesar de ser um religioso, um monge, era um cientista também, conhecedor de várias áreas, estatística, botânica, meteorologia, várias coisas ele entendia. Há muito tempo atrás não havia essa especialização tão grande de áreas, a pessoa aprendia de tudo numa escola ou numa faculdade. Bom, resumidamente, onde é que Mendel entra nessa história? O Mendel entra num momento crucial, porque ele foi a primeira, e daí a importância dele, a primeira pessoa, o primeiro cientista, o primeiro pesquisador a realmente dar uma explicação plausível de como que as características hereditárias eram transmitidas. Seus estudozinhos com ervilhas, que nós vamos falar com mais detalhe na aula de mendelismo, nós vamos ver que Mendel, sem ver, sem testar, sem poder testar, porque ele não sabia que existia, ele supôs a existência de algo que carregava as informações hereditárias de um indivíduo para o outro, e ele, inclusive, propôs um modelo de como é que isso acontecia, definindo com clareza como é que as coisas aconteciam, sem saber exatamente o que era o que ele estava propondo. O Mendel, ele conseguiu imaginar genes numa época que nós não sabíamos nem que existia DNA. Tanto que ele chamava o que hoje nós sabemos que é gene, ele chamava de partículas. Né? Então, ele foi o primeiro a propor a ideia de que tinham partículas no homem e na mulher que eram responsáveis por cada uma das características que nós temos e que, quando se juntavam, né, a partir da fecundação, geravam um novo indivíduo. E que essas partículas não se misturavam como se imaginava antes de Mendel. Antes de Mendel, a gente imaginava que as características hereditárias se misturavam, como se fossem tintas, né? Pegar um branco e vermelho, misturava para dar rosa. Assim que a gente imaginava as características hereditárias. Então, a gente imaginava que se uma pessoa alta casasse com uma pessoa baixa, ia nascer uma pessoa mediana. Só que a realidade não se apresentava dessa forma.
Nós tínhamos muitos casos em que um casal onde um era alto, o outro era baixo, nascia filho alto, baixo, mediano, né? Às vezes os dois eram baixos, nascia um alto, os dois eram altos, nascia um filho baixo. Ou seja, não havia necessariamente uma mistura. E Mendel explicou isso daí quando ele mostrou que o comportamento não era de fluidos, mas de partículas. E quando você muda de fluido para partícula, você não tem mais tintas se misturando. Você tem algo mais sólido que não se mistura, porque tem propriedades que não se misturam. Então, o que o Mendel imaginou foi isso aí, testou e provou com seus experimentos. Porém, ele não tinha a menor ideia de que partículas eram essas, onde elas estavam, mas ele conseguiu dar uma explicação muito interessante em relação a isso. Agora, Mendel foi um caso um pouco excepcional na ciência, né? Ele fez um estudo fantástico, que depois se mostrou verdadeiro, foi reproduzido, demonstraram que ele realmente estava certo, porém ele morreu no anonimato. Não foi dado devido crédito a ele quando ele fez e publicou seus experimentos. Não porque as pessoas porque não queriam publicar ou dar crédito a ele, é porque as pessoas sequer entendiam o que ele estava falando. Foi bem diferente de Darwin, por exemplo, que já virou estrela de um dia para o outro quando ele lançou o seu livro Origem das Espécies sobre a teoria da evolução. O Darwin virou celebridade de um dia para o outro. Porque as pessoas entenderam mais ou menos o que ele estava dizendo. Já o Mendel, né? Pouquíssimas pessoas entenderam o que ele disse. Tanto que só depois de muito tempo, inclusive da morte dele, é que os seus trabalhos foram valorizados, foram reproduzidos novamente e foi dado devido crédito aos trabalhos de Mendel. Então, foi uma das figuras mais marcantes aí no estudo da hereditariedade. E graças a esse outro pesquisador aí, o William Bateson aí, é que Mendel realmente virou estrela pós-mortem, né? O Bateson foi um grande estudioso dos trabalhos de Mendel e defensor das ideias de Mendel, e foi ele, basicamente, que transformou os experimentos e as conclusões de Mendel em algo realmente compreensível e que mostrou a importância e a clareza do que Mendel tinha falado. Então, tanto que, e claro que ele não ficou só na carona do Mendel, né? O Bateson não só entendeu o que o Mendel tinha falado, mas ele, inclusive, é o responsável por hoje nós chamamos essa disciplina de genética. Quem nomeou o estudo da hereditariedade, deu o nome genética para o estudo da hereditariedade, foi esse pesquisador aqui, o William Bateson aqui. Tá? Ele que deu esse nome a essa ciência. Porque nós já tínhamos conhecimento na época dele aqui da existência, né, dos genes. Ou seja, as partículas que Mendel citava, nós descobrimos que se tratava dos genes. Então, o que o Bateson fez foi fazer uma referência justamente a essa partícula mendeliana. O estudo dos genes, das partículas mendelianas, passou a ser o estudo da hereditariedade. E aqui tem uma frase muito interessante que o Bateson falou, que atualíssima, né? Vão até ler aqui literalmente para vocês, para que a gente possa refletir. Olha só. A determinação exata das leis da hereditariedade provavelmente causará mais alterações na percepção do ser humano sobre o mundo e em seu poder sobre a natureza do que qualquer outro avanço no conhecimento natural que possa ser previsto. Então, hoje, em termos de ciência, uma das coisas mais impactantes que nós temos hoje em termos de ciência é justamente hoje o estudo da genética. Principalmente no que se refere à nossa sobrevivência e à nossa relação com a natureza, inclusive o domínio da natureza. Né? Que o digam exemplos rápidos aí, atualíssimos, né? Todo mundo que está tomando vacinas aí de Oxford, da Pfizer e da Moderna, estão experimentando esta frase do Bateson aqui, ó.
Essas vacinas são feitas de biotecnologia, de engenharia genética. Só foi possível desenvolver essas vacinas como de vetores virais, como adenovírus, como é o da AstraZeneca lá, e as vacinas de RNA da Pfizer e Moderna, graças à fabulosa compreensão sobre a genética que nós temos hoje. Então, hoje nós podemos criar indivíduos do zero, que nem existem na natureza, devido à compreensão hoje que nós temos dessa natureza humana, graças à genética. Então, essa frase é fantástica. Bom, só no século XIX, então, que nós tivemos, finalmente, né, o esclarecimento de como é que se dava a formação de um novo indivíduo. Finalmente, já sabíamos o que era um óvulo, o que era um espermatozoide, e esclarecemos que todo indivíduo vem, né, no caso principalmente dos animais, a partir da união de duas células, né, do pai e da mãe, no caso espermatozoide e óvulo, respectivamente. Então, acabou-se todas aquelas teorias que hoje a gente acha esquisita, mas que, enquanto não se tinha outra explicação, elas eram a explicação que tinha. Então, finalmente, a gente esclareceu e abandonou qualquer outra hipótese, porque comprovadamente já sabíamos como é que as coisas aconteciam. Então, todo o processo de geração de um novo indivíduo parte principalmente da união de duas células. E aí vem as explicações mendelianas, né, de que cada uma dessas células carrega uma partícula, que hoje nós chamamos de genes, e cada gene, cada partícula é responsável por uma característica nossa, e assim por diante. O Mendel, sem saber que existia genes, sem saber que existia nada disso, ele, inclusive, já sabia que tinha partículas dominantes, partículas recessivas, ou seja, partículas que carregavam características que apareciam e outras que eram dominadas, e assim por diante. Então, ele já tinha essa ideia lá na época dele. Outra descoberta também muito importante foi em relação à existência dos cromossomos e do processo de divisão celular, né? Os cromossomos nada mais são, nós vamos falar mais um pouquinho nessa aula sobre eles, nada mais são do que moléculas de DNA. Então, um cromossomo nada mais é do que uma grande molécula de DNA enrolada, espiralizada, que nós vamos depois falar por que da importância disso daí. Tá? E no ciclo celular, eles só aparecem durante o processo de divisão da célula, já durante o processo de mitose ou de meiose. Nos períodos de intérfase, ou seja, quando a célula não está em divisão, mas se preparando, essas moléculas se desenrolam e estão no forma de cromatina, né? Então, o cromossomo, ele é um pedaço do DNA do indivíduo. Alguns indivíduos, por exemplo, como algumas bactérias, alguns procariotos, só têm um cromossomo. Eles são tão simples que as características que eles precisam estão numa única molécula. É o suficiente para carregar essas informações. Mas no nosso caso, por exemplo, que estamos no ápice da evolução e os animais de modo geral, foram tantas informações genéticas que nós fomos acumulando ao longo do tempo, que uma única molécula não resolvia o problema de acumular essas informações. É como se para fazer um procariota precisasse apenas de um livro, as instruções estão todas de um livro, mas para fazer um eucarioto como nós, seriam tantas informações que um livro já não resolveria. Nós precisaríamos de uma enciclopédia. Para quem é mais novo não sabe o que é enciclopédia, é um conjunto de livros, né? Hoje, com internet, ninguém nem vende mais enciclopédia. Então, nós precisamos de muitos livros, porque se a gente fizesse um livro só, seria um livro tão grande que ninguém daria conta de ler. Tá? Pense em um livro de 600 páginas, multiplica ele por 10 livros. Como é que alguém carregaria e ia ler um livro desse? Tá? É mais prático você transportar e ler um livro separado, 10 livros separados, do que
um único livro com tantas páginas. Então, no caso nosso, por exemplo, o nosso DNA, ele é distribuído em 46 pedaços, que são os 46 cromossomos que nós temos. Então, cada cromossomo é um pedaço do nosso DNA. E na sequência do DNA, nós temos pedaços que nós chamamos de genes, que é a partícula mendeliana, né? Que é a parte do DNA que corresponde a uma característica que você vai ter. Então, você vai ter um pedaço do DNA que vai dizer qual é a cor da sua pele, vai ter um pedaço do DNA que vai dizer qual é a cor do seu cabelo, vai ter um pedaço do DNA que vai dizer qual é a sua estatura, e assim, até o tipo de sangue que você vai ter. Tá? Então, esses pedaços é o que nós chamamos de genes, ou gene, que remete lá à gênese, né, a origem de tudo, porque é de onde se origina todas as características, dessas moléculas aqui, e corresponde aos fatores ou partículas mendelianas. Bem, um outro momento importante, marcante, foi quando se esclareceu, né, o que os genes faziam. Esses dois pesquisadores aqui, o Bida e o Tatoa, aqui, eles conseguiram esclarecer, por exemplo, o papel dos genes. O que os genes tinham a ver com as características dos seres vivos? Simples. Cada gene era responsável pela produção de uma determinada proteína. A informação para fazer uma proteína estava nos genes. E são as proteínas que nós visualizamos, ou seja, as proteínas que nos dão as características que nós temos. Então, se nossa pele é mais escura ou mais clara, depende da proteína melanina que você produz. Se produz mais ou se produz menos. Um albino não produz essa proteína, então por isso que ele é albino, não tem pigmentação na pele. Então, o que esses pesquisadores descobriram foi isso daí. Aqui está uma exemplificação, né, didática de como é que esse negócio funciona. Por exemplo, vamos pegar essa via aqui para a conversão em determinado substrato no aminoácido arginina. Para fazer a arginina, antes, o substrato ele tem que ser convertido em dois outros intermediários, ornitina e citrulina. Cada uma dessas etapas de conversão depende de uma enzima. O que é uma enzima? Uma proteína, geralmente. Então, para eu converter o substrato no primeiro intermediário, eu preciso que haja uma informação num gene, que nós chamamos de A, que produz uma enzima A, que converte o substrato nesse intermediário. Aí eu tenho um gene B, que produz uma enzima B, que transforma esse intermediário nesse outro intermediário. E, finalmente, um gene C, outro pedaço do DNA, que é responsável pela produção de uma proteína C, uma enzima C, que converte esse intermediário, finalmente, no aminoácido arginina. Oi? Alguém queria falar aí? Não, ninguém quer falar nada. Já falou, né? Vamos lá, então. Bom, e finalmente nós chegamos aqui no... Oi, Karina, seu microfone está ligado, Karina. Bom, e aí nós chegamos num divisor de águas, né, no que se refere ao estudo da genética. Espero que o professor escreve genética, que não dê isso em mim. Foi quando a estrutura... Karina, tá me ouvindo? Tá não, né? Agora sim. Bom, então nós chegamos no divisor de águas. Qual foi o divisor de águas? Quando, finalmente, a estrutura do material genético ela foi esclarecida de modo a se propor um modelo que até hoje nós utilizamos como modelo principal. Então, toda essa moléculazinha dupla hélice que nós vemos hoje, usamos como logotipo da biologia e amamos ficar usando essa moléculazinha de DNA como símbolo da biologia,
foi proposta por esses dois pesquisadores aqui, ó, o americano James Watson e o inglês Francis Crick, que inclusive receberam o prêmio Nobel por causa desse trabalho. Não foi eles que descobriram a composição. Primeiro, não foi eles que descobriram a existência do material genético. Isso aí nós vamos ver na aula de genética molecular. Não foi eles que descobriram a composição do material genético. Foi outras pessoas que já tinham descoberto. Não foi eles sequer que viu pela primeira vez como é que poderia ser a estrutura do material genético. Mas foi eles que juntaram todas as informações que existiam e propuseram um modelo que melhor explicou até hoje a estrutura do material genético. Por isso que foi um divisor de águas. E quando eles mostraram esse modelo, nós vimos as infinitas possibilidades, e nós vimos que o material genético nada mais é do que um brinquedo de quebra-cabeças, né? Você pode montar e desmontar as peças a seu bel prazer, formando estruturas genéticas variadas, inclusive, por isso que nós podemos hoje até criar novas espécies manipulando o material genético. Inclusive, foi o Crick que propôs, né, o que nós chamamos hoje de dogma central da biologia molecular. Que o Crick explicou? Ele mostrou como é que era a sequência num diagrama de como que a informação genética ela é expressa de modo a você ter a característica que você tem. Tudo começa lá no DNA. A informação está lá. Para que você tenha o olho da cor que você tem, a informação para isso está no DNA. Mas se o seu olho é castanho, verde, escuro, seja lá qual for, depende de quê? De uma proteína que vai ter no seu olho. Mas essa proteína só vai ser produzida a partir da informação que está no DNA. Então, essa informação ela é passada por uma molécula temporária, essa molécula depois traduz a informação, essa informação depois é traduzida e vira uma proteína, que é a característica que se apresenta em você. Tá? Então, é essa sequência por onde a informação genética passa até chegar no que é visível para você. Outra coisa que ele demonstrou foi que a molécula de DNA ela pode se autorreplicar, ou seja, criar cópias dela mesma. Por que ela precisa tirar cópias dela mesma? Porque para você passar informações genéticas para os seus descendentes, ou para uma célula passar informações genéticas para outra célula, quando ela sofre um processo de divisão celular, e para ela não ficar sem as informações genéticas dela, e para que a outra célula nova tenha as mesmas informações, eu tenho que tirar cópia dessas informações. Então, ele mostrou que o material genético podia ser replicado. Aqui embaixo nós temos a mesma representação, só que mostrando um desenhozinho da molécula, né? A molécula de DNA, ela se replica, dá origem a outras moléculas de DNA. Ela é o DNA que origina o mensageiro, que é um ácido nucleico temporário, onde a informação é temporariamente passada para uma outra molécula para que essa molécula sirva de modelo para produzir a proteína que você precisa. Hoje a gente já sabe que as coisas vão mais além do que proposta pelo Crick, né? Hoje a gente pode colocar, por exemplo, uma setazinha do RNA para o DNA também. Ou seja, nós sabemos hoje que RNA pode virar DNA. Que o diga os vírus de RNA, como os coronavírus que causam Covid e outros, né? Que são retrovírus. O que eles fazem? Eles têm uma enzima chamada transcriptase reversa, que a moléculazinha de RNA deles é capaz de induzir o DNA a formar novas moléculas, uma molécula de DNA complementar e depois formar novas moléculas de RNA viral. Então, um RNA pode se tornar DNA também nesses casos, é o que a transcriptase faz. Mas na época que o Crick propôs isso aqui, nós não sabíamos da existência dessas enzimas que poderiam fazer essa conversão inversa, né? E outro detalhe aqui importante é a palavrinha dogma, que vocês estão vendo aqui, ó, pessoal. Lembra que eu falei lá no começo, quando a gente falou da questão da Covid? Isso foi um problema, quando
o Crick propôs isso daqui? Porque ele cunhou o termo dogma e depois ele mesmo viu que esse termo, apesar de hoje continuar sendo usado, ele viu que o termo não foi adequado. Porque dogma quer dizer algo o quê? O que nós falamos lá no começo? Algo fixo. É algo que não se questiona. Tá? Quando você entra com uma religião e ela tem dogmas, por exemplo, mesmo que você ache absurdo o dogma, ele não está lá para ser questionado. Ou você aceita ou não aceita. Não existe conversa. Dogma é isso aí. Você acredita e pronto. Tá? E no caso da biologia, o que menos existe são dogmas, né? Tanto que, depois que o Crick propôs o dogma central, nós acabamos de falar, por exemplo, que havia a possibilidade de RNA virar DNA, ou seja, o que era imutável já tem outras possibilidades, tá? Proteínas que se autorreplicam e assim por diante, tá? Então, nós temos muitas outras possibilidades. Hoje, inclusive, nós temos estudos mostrando que é provável até que moléculas que não sejam ácido nucleico também armazenem informação genética. Mas é uma coisa bem recente e nova, né? Que nós estamos ainda estudando, mas existe essa possibilidade de que não só os ácidos nucleicos possam armazenar informação genética. Bem, finalizando esse histórico aí, vamos fazer rapidamente aqui um breve relato rápido da sequência de eventos, os principais de algumas décadas para cá, só para vocês verem como é que as coisas evoluíram. Começando só a partir de Mendel, né, que foi o mais consistente estudo sobre hereditariedade, ou o mais plausível, e o mais antigo plausível, né? Então, ainda em 1865, ele cunhou, então, esses experimentos dele aí, mostrando como é que as coisas funcionavam, apesar de não saber exatamente quem era responsável por isso, tá? Ainda nos anos de 1800, lá, o Michel isolou os primeiros ácidos nucleicos a partir de células sanguíneas, lá de leucócitos, glóbulos brancos sanguíneos, ou seja, praticamente descobriu os ácidos nucleicos, né? Já a partir dos anos de 1900, né, no início, né, nós acabamos de falar da descoberta dos ácidos nucleicos. A partir da descoberta dos ácidos nucleicos, outros pesquisadores aqui, como o Salton e Boveri aqui, por exemplo, já formularam a ideia de que eles formavam os cromossomos e que eram os cromossomos os elementos hereditários, que eram transmitidos de uma geração para outra, de pai para filho, né? Falamos lá anteriormente que foi o Bateson que criou o termo genética, né? Já em 1905. Veja que já tinha passado muito tempo em que o Mendel tinha proposto seus experimentos, quando o Bateson finalmente fez o mundo dar crédito ao Mendel, tá? Ou seja, muito tempo depois que o Mendel já tinha feito os experimentos. Em 1908, por exemplo, nós temos a famosa teoria de Hardy e Beck, vocês vão estudar em genética de populações, e fala do equilíbrio de populações. Então, foi nessa época que eles estabeleceram os fundamentos da genética de populações. Logo em seguida veio Morgan, que demonstrou, por exemplo, que nos cromossomos estavam localizados os genes que eram as partículas mendelianas. O Morgan também fez vários outros experimentos, nós vamos falar sobre isso, que geraram a compreensão nossa, por exemplo, para a herança ligada ao sexo, que a gente vai falar sobre isso, a herança do sexo e outras coisas mais. Primeiro mapa genético foi criado em 1913, que mostra o mapeamento do cromossomo, onde estão os genes, a distância entre eles e assim por diante. Em 1931 já foi demonstrado que o crossing over que vocês estudaram na biologia celular, no primeiro período, é o grande responsável pela recombinação genética, um dos maiores responsáveis pela recombinação genética, e a recombinação genética é o maior responsável pela nosso sucesso evolutivo,
que garante que cada um de nós seja diferente é justamente o crossing over, porque apesar de você ser feito das características do seu pai e da sua mãe, você não é exatamente seu pai nem sua mãe, e nem, como nós falamos, exatamente uma mistura dos dois. Você é único, porque você tem uma combinação genética única na natureza, graças ao processo de recombinação. E é por isso que a humanidade não vai ser extinta por nenhuma doença infecciosa, por nenhum vírus, por nenhuma bactéria. É por isso que o coronavírus, ele mata menos de 1% das pessoas. 0,1% apenas, uma taxa de mortalidade muito baixa. Tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas as pessoas não são iguais, são diferentes. Algumas não resistem, outras não dão a mínima para ele. Isso que mantém a espécie viva e vai manter enquanto nós não precipitarmos a nossa extinção, porque se continuarmos a tomar certas medidas em relação aos cuidados com a nossa saúde, podemos entrar em extinção mais rápido do que imaginávamos. Mas se depender da natureza, a extinção ainda está longe de nós. Em 41, nós já tínhamos aquela teoria lá do Beetle e Tatu lá, que determinava que cada gene era responsável pela produção de uma proteína. Em 44, nós já tínhamos evidências de que o DNA era um material genético de procariotes também, de bactérias, né, principalmente. Em 50, o Chargaff já havia definido, por exemplo, que as bases nitrogenadas já conhecidas que compunham o material genético, o DNA e o RNA, principalmente no DNA, elas tinham uma complementariedade que se repetia, ou seja, a quantidade de bases adenina era sempre igual de timina, porque elas se pareavam, e a quantidade de base citosina era sempre igual a de guanina, porque havia um pareamento entre elas. Isso foi um estudo que o Chargaff mostrou essa complementariedade. Já em 52, definitivamente se comprovou que era a molécula de DNA e nenhuma outra molécula, isso nós vamos aprender lá na genética molecular, que realmente codificava as informações genéticas. Porque até então, ainda havia dúvida. Sabia-se da existência do DNA, do RNA, dos ácidos nucleicos, mas ainda não se sabia quem era a molécula responsável pela transmissão de características hereditárias. Mesmo porque a principal suspeita e candidata a essa tarefa eram as proteínas. Por quê? Porque eram as proteínas que a gente via. Como eu falei para vocês, eu não vejo DNA, não é o DNA que dá cor à minha pele. São proteínas. Não é DNA que me faz crescer. É proteínas, é hormônio de crescimento. Então, a molécula que mais parecia ser responsável pela transmissão de características hereditárias eram as proteínas. Até que, em 52, se comprovou, através do experimento lá do Hershey e Chase lá, que não, o DNA, e nós vamos ver esse experimento, como é que ele foi feito, lá na genética molecular, comprovou definitivamente que era o DNA e não outra molécula responsável por essa transmissão. Mais alguns eventos. Nós já falamos aqui do Watson e Crick que determinaram a dupla hélice, foi em 53. Logo em seguida, nós tivemos pesquisadores que determinaram, por exemplo, que durante a replicação do material genético do DNA, que nós vamos estudar também, as duas novas moléculas que se formavam conservavam metade das informações da molécula original, cada uma delas, é o que nós chamamos de replicação semiconservativa. Na década de 60 já, né, nós tivemos a compreensão da existência do código genético, isso aqui foi um marco também muito grande na ciência, porque, como nós falamos, a molécula de DNA é um brinquedo de quebra-cabeça, um Lego. Mas ele, para ser montado corretamente, existe um código necessário para isso. Esse código foi desvendado
já na década de 60 do século XX. Tá? Na década de 70, nós já tivemos, já evoluímos bastante, e a partir da compreensão do código genético, já começamos a sequenciar o material genético, a determinar como é que era esse código no material genético da molécula de DNA. Tá? Ou seja, começamos a estudar qual era a sequência do código genético das espécies de organismos vivos aí que nós tínhamos no nosso planeta. Tá? Aqui tem uma referência que é a descoberta dos microRNAs, depois nós vamos falar um pouco sobre eles, mas são RNAs que têm um papel diferente dos que nós estávamos acostumados com eles. Nós só estávamos acostumados a falar de RNA mensageiro, ribossômico, transportador, mas tem outros microRNAs que podem ter função reguladora, inclusive da própria transcrição, tradução do código genético e de outros fenômenos que acontecem no nosso organismo. Em 95, nós tivemos pela primeira vez o sequenciamento, ou seja, nós conseguimos descrever toda a sequência de bases do código genético de um organismo vivo, e nesse caso foi a bactéria Haemophilus influenza, tá? Então foi o primeiro genoma a ser completamente compreendido. Em 96, no ano seguinte, já conseguimos sequenciar o genoma do primeiro eucarioto, que foi a levedura Saccharomyces cerevisiae, né? E em 2001 já tínhamos sequenciamento do primeiro genoma humano. Ou seja, já sabíamos o código genético, inclusive, dos seres humanos aí. Bom, e em 2012, já estudos mais recentes, né, na história da genética aí, nós descobrimos, por exemplo, que apenas 4 genes, e não mais do que isso, são os responsáveis, por exemplo, por transformar, conseguem converter células adultas em células-troncos. Olha que maluquice, né? Porque normalmente todas as células adultas vêm das células-tronco. Esses pesquisadores descobriram que é possível fazer uma reversão, transformar células adultas em células-tronco. Qual a vantagem disso aí? Muitas vantagens, né? Para a ciência, isso é importantíssimo, que é uma fonte de obtenção de células-tronco que você pode reprogramar para várias outras tarefas a partir do zero, tá? Bom, aí vem mais uma frasezinha aí interessante, né, que foi cunhada por esse geneticista aí da Universidade de Princeton em 2008, e que é interessante para vocês que estão aprendendo genética e para a gente que ensina genética. Vamos ler aqui, ó. Você tem esse fenômeno claro e tangível no qual os filhos se assemelham aos seus genitores, apesar do que se diga aos estudantes de ciência, que é o caso de vocês, na escola elementar, seja elementar, secundária ou superior, nós simplesmente não sabemos como ela atua. Hoje nós sabemos muita coisa, até mais do que 2008, mas ainda não temos a certeza exata de como tudo funciona. Tá? Não é possível você virar hoje e falar, hoje nós realmente descobrimos tudo que acontece durante a transmissão de características hereditárias. Não descobrimos. Ainda há muita coisa para saber, muita dúvida a ser esclarecida. Tá? Muita coisa. E quanto mais a gente estuda, a gente descobre mais coisas, e quanto mais a gente descobre, a gente abre novas portas, novas janelas. Então, se nós hoje sabemos, em 2021, mais do que 2008, daqui a 10 anos vão saber muito mais ainda do que 2021. Tá? Então, a gente não tem a compreensão total disso daí. Bem, pessoal, para a gente chegar à parte final da nossa aula, nós vamos falar rapidamente aqui de alguns conceitos básicos, e aí vocês que ainda estão acordados, aqueles que não dormiram ainda, aqueles que não abandonaram a aula, tá? Devem prestar bastante atenção, porque são termos que nós vamos usar durante a disciplina toda, e se você não tiver uma boa noção agora desses termos, você vai ficar um pouco que boiando lá na frente quando eles aparecerem. Então, conceitos importantíssimos para entender
o principal da genética, porque são os termos que mais vão aparecer aí na nossa disciplina. Primeiro, gene, que nós já falamos, que nada mais é que um pedaço da molécula de DNA, tá? Um pedaço que é capaz que tem uma informação para produzir uma proteína, que é o que você vê como expressão da característica hereditária, tá? DNA, que é o material genético, que é o ácido nucleico, no caso, formado por 2 cadeias de polipeptídeos, né? Depois nós vamos ver essa estrutura direito na genética molecular. Então, é a molécula hereditária. E nós temos, nos organismos vivos, essa molécula pode ser única, como em alguns procariotos, ou ela pode ser dividida em vários pedaços ou fragmentos que nós chamamos de cromossomos. Então, os cromossomos nada mais são do que moléculas de DNA separadas, né, com informações separadas, uma vez que se juntasse todas as informações daquele indivíduo, a molécula ficava inviável. No caso dos eucariotos, principalmente, dos animais, essas moléculas elas são compostas não só pelas cadeias polinucleotídicas, mas também por proteínas especiais chamadas histonas, que são responsáveis por esse enovelamento do DNA para ele virar cromossomo. E depois nós vamos ver isso daí, tá? Para que a célula possa se dividir, e dividir o material genético. Outro termo importantíssimo, locus gênico. Locus, local, gênico, local onde está o gene. Locus gênico é a localização lá no cromossomo, em que posição está o gene. No caso do ser humano, nós recebemos 23 cromossomos da mãe e 23 do pai. Esses 23 cromossomos da mãe e 23 do pai trazem as mesmas informações nos mesmos lugares. Então, aqui, por exemplo, esses 2 cromossomos aqui, um do pai e da mãe, eles vão ter um determinado gene que é para a mesma característica. Então, eles vão estar na mesma posição no cromossomo. Então, o endereço do gene é o seu locus gênico, tá? O que seriam células haploides ou gametas? São aquelas que têm apenas metade da informação genética de um indivíduo. Ou seja, aquelas células originadas de meiose. E por que elas têm metade das informações genéticas do indivíduo? Porque elas são as células germinativas. Elas são produzidas para se juntar, para se unir, para se fundir com outra célula germinativa e restaurar o padrão cromossômico da espécie. Então, quando nós produzimos óvulos e espermatozoides por meiose, nós pegamos os 46 cromossomos das nossas células somáticas normais, no caso as germinativas lá dos centros germinativos do aparelho genital, e transformamos por meiose essas células com 46 cromossomos em células com 23, que são os óvulos e os espermatozoides. Quando o óvulo e o espermatozoide se juntam, né, restaura-se na célula ovo ou zigoto novamente o número original de cromossomos da espécie, que é 46. Tá? As células somáticas, como o nome está dizendo, representa a soma de todas as células do seu corpo, exceto os gametas. Todas as células do seu corpo são somáticas, menos os gametas. Por quê? Porque as células somáticas têm 46 cromossomos. Ou seja, 2 vezes o número de genes que você deveria ter. Eu tenho, no mínimo, 2 genes para cada característica. Um do pai e outro da mãe. Por isso que é 2N. No caso do gameta, eu só vou ter um gene para cada característica. Tá? Por isso que essa célula
haploide ou gametas, elas também são chamadas de células N, enquanto as somáticas 2N, tem o dobro do número de genes, tá? Cromossomos homólogos. Como eu falei lá na hora que nós falamos de locus gênico, né, que os genes estão no locus, no local, no endereço nos cromossomos, e que devem ser cromossomos que trazem a mesma informação, esses cromossomos são chamados de cromossomos homólogos, porque eles são iguais, porque eles trazem as mesmas características, só que um vem da mãe e outro do pai. Então, esses dois cromossomos aqui, por exemplo, por que eles são homólogos? Porque no mesmo lugar, na mesma posição, eles carregam a sequência genética para uma determinada característica. No caso aqui, ó, a cor do pelo. Então, a característica está no mesmo lugar, localizado no mesmo lugar, só que em cromossomos, um do pai e outro da mãe. Como eles levam as mesmas características, são chamados de homólogos. Quando eu comparo esses cromossomos com outros que têm outras características, aí eu já tenho cromossomos não homólogos. Se eu comparo esses cromossomos com outros que não têm essas características, aí eu estou falando de cromossomos não homólogos. Genes alelos. É aqueles genes que estão um ao lado do outro. Acabamos de ver aqui em vários momentos, ó. Aqui são genes alelos, aqui são genes alelos, um do lado do outro. Tá? E que são responsáveis pela mesma característica. Por isso que são alelos. Eles não estão ao lado do outro à toa. Eles estão na mesma posição porque eles representam genes para a mesma característica do indivíduo. Tá? Então, esses genes são genes... Agora, quantos tipos de genes alelos uma pessoa pode ter? Não é só 2, pode ter mais. Tá? Eu poderia ter outro tipo de gene para a cor. Vamos voltar aqui. Cor do pelo. Tem esses 2 genes aqui, ó. Veja que eles são diferentezinhos aqui, ó. Eu só posso ter 2 variáveis desse gene? Não, eu posso ter outras. Mas não no mesmo indivíduo. No mesmo indivíduo, eu só posso ter 2 genes para uma determinada característica. Mas essas características podem se recombinar durante o processo de meiose. Então, genes alelos são aqueles que levam responsáveis pela mesma característica que estão um ao lado do outro, tá? Aí vem 2 termos interessantes, importantes, porque ele já foi cunhado por Mendel, numa época que não existia a noção de gene, ele nem sabia que existia gene, nem DNA, nem material genético. E ele já falava isso daqui, ó, que nós vamos falar. Só que em vez de gene, ele chamava de partícula. O Mendel falava o quê? Que existia uma partícula que era dominante e que essa partícula dominante tinha maior poder de expressividade em relação ao seu alelo ou a outra partícula que ele chamava de partícula recessiva. Que toda vez que a partícula ou o gene dominante estava presente, a característica que ela determinava é que aparecia. Então, se a característica dominante, por exemplo, cabelo escuro, toda vez que a partícula para cabelo escuro estivesse no indivíduo, ele ia ter cabelo escuro. Porque a outra partícula, o outro gene, vamos supor para castanho, por exemplo, quando estava na presença do dominante, não aparecia. É como se entrasse em recesso, tá? Não aparecia, mas também não desaparecia. Ela estava lá, só não era vista ou expressada. E aí os genes dominantes foram didaticamente representados, são representados por letras maiúsculas, os genes recessivos por letras minúsculas. Nos cromossomos nós podemos ter combinações variadas, né? Eu posso ter indivíduos dominantes e recessivos, ou só recessivos, só dominantes, tá? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, um detalhe importante aqui é o seguinte, para esclarecer essa questão de dominância. Às vezes a gente fala de dominância como se um gene, o dominante fosse lá, amarrasse, amordaçasse, prendesse
né, o recessivo para que ele não aparecesse. Não é assim que funciona, pessoal. Tá? Geralmente, um gene recessivo é uma mutação de um gene selvagem, né? Porque os genes sofrem mutações, por isso que você tem características diferentes, e geralmente a característica dominante é aquela primitiva selvagem, a primeira, e quando ela surgiu só tinha ela. Depois essa característica, esse gene foi sofrendo mutações, e só que o gene original permanecia na população. Alguns indivíduos é que sofriam mutações, outros não. E normalmente o que é mais comum é que as mutações levam a, por exemplo, bloquear ou inativar o gene selvagem, fazendo com que aquele gene selvagem não funcione quando ele está presente. A característica que ele produz não funciona. Vamos pegar um exemplo clássico, que nós já até falamos aqui, albinismo. Albinismo é a ausência de pigmentação na pele. Para que eu tenha pigmentação na pele, eu tenho que ter um gene que possa induzir a produção da proteína melanina. Esse gene é um gene selvagem que os animais desenvolveram, né? E que é responsável por isso. Ótimo. Só que ao longo da evolução, esse gene sofreu uma mutação que o inviabilizou, inativou. O que isso quer dizer? Que o indivíduo que não tem o gene dominante para produzir a proteína, que só tem o gene recessivo, ele não consegue produzir a proteína porque o gene ele ficou inativado, ele ficou desligado, a mutação prejudicou a expressão do gene. Então, quando você tem, por exemplo, um indivíduo dominante com um recessivo, por que apareceu a característica do dominante? Por que o recessivo ficou quieto? Porque, normalmente, o recessivo é uma mutação que levou a uma inativação desse gene. Ou seja, como ele não expressa nada, o que vai aparecer é do outro que expressa. Se eu tenho só os recessivos, normalmente a característica que ele expressava, o selvagem, não vai mais aparecer. Então, albinismo não é necessariamente uma característica nova, baseada na expressão de uma mutação nova que gerou uma proteína diferente. O albinismo é a inativação do gene para uma determinada proteína. Quando eu tenho um indivíduo com os dois genes alelos recessivos para o albinismo, ele não consegue produzir melanina porque os dois genes estão inativos. E aí o indivíduo não produzir melanina, ele então não tem a pele, coloração na sua pele. Tá? Então, esquece aquela ideia romântica que o dominante é um ditador, é um repressor intencional. Outros termos aqui, ó. Homozigoto, nós já tínhamos falado aqui que as combinações podem ser variadas, aqui agora a gente vai nomear isso aqui, ó. O que é homozigoto? Quando eu tenho os dois genes alelos iguais nos dois cromossomos homólogos, sejam eles dominantes ou recessivos, quando os dois são iguais, dois dominantes ou dois recessivos, esses indivíduo é chamado de indivíduo homozigoto. Tá? Porque ele só tem um tipo de gene no par de alelos. Os dois são iguais, exatamente iguais. Quando eu tenho um par de genes onde um é diferente do outro, um é dominante e outro é recessivo, eu chamo esse indivíduo de diferente, né? Heterozigoto. Então, nesse caso, os alelos são diferentes. Eu tenho um dominante e um recessivo, tá? Essa é outra terminologia que a gente vai usar bastante. Dois termos também importantíssimos e fundamental, que a gente vai falar e cansar de falar. E tem muita gente que vai confundir o tempo inteiro, principalmente em alguns exercícios. Genótipo. Genótipo é o conjunto de genes. Nós estamos falando lá no DNA, nós estamos falando dos genes. Então, voltando ao slide anterior, isso daqui... A maiúsculo é um genótipo. Alguém vê isso?
Se você olhar para uma pessoa, você vai ver nele o gene? Você enxerga o gene? Genótipo não é nada, não é o que não é o que você vê. Genótipo é o que está lá na origem, é o que vai originar o que você vai ver. Mas é o que está lá na molécula de DNA. Então, o conjunto de genes, seja eles homozigotos ou heterozigotos, esse par de genes, esses alelos, é os genótipos. Cada genótipo, tá, é responsável pela expressão de um fenótipo. Então, cada par de genes vai dizer qual é o fenótipo que vai aparecer. Então, nesse caso aqui, por exemplo, para a cor da flor, por exemplo, nesse esquema aqui de cima, aqui, ó, a cor, por exemplo, roxa aqui é dominante. Então, o indivíduo que tem o gene dominante vai ser roxo. O que não tem vai ser branco. Mesmo esquema do albinismo, né? É roxo porque o gene selvagem induz a produção de uma proteína que dá, de um pigmento, que dá essa cor roxa para a flor. Só que esse gene sofreu em alguns indivíduos, durante a evolução, uma mutação que o inativou. E ele ficou incapaz de produzir esse pigmento. Então, caso o indivíduo esteja com um par de genes inativados, ele não é capaz de produzir o pigmento. Então, a cor fica branca, não tem cor. Branco é a ausência de cor. Tá? O heterozigoto, apesar de ter um gene ativado, mas ele tem o gene normal, que é capaz de induzir a produção da proteína. Então, aqui um esqueminha aqui embaixo mostrando, ó, o genótipo está lá dentro das células, no núcleo, é os genes. E esses genes vão ser expressos para virar uma proteína, que é o que você vai ver, que é o seu fenótipo. Então, fenótipo é o que você enxerga. Claro que esse fenótipo é influenciado pelo genótipo. Além da influência do genótipo, nós temos também a influência, obviamente, do ambiente e da vida com que o indivíduo, os hábitos que o indivíduo tem, né? Nós sabemos, por exemplo, que cada indivíduo tem uma programação para ter determinada quantidade de pigmentos na pele, mas a produção de pigmentos não é regulada, ela é regulada geneticamente, mas ela depende da exposição ao sol. Quanto mais você expõe ao sol, mais o corpo tende a produzir pigmentos, melanina, para te proteger. Por isso que a pessoa se bronzeia no sol, tá? E quanto menos você se expõe ao sol, menos o corpo vê necessidade de produzir esses pigmentos para te proteger. Isso vale também para outras funções do seu corpo, também morfológicas ou fisiológicas, tá? Bom, outra coisa importante que nós vamos ver muito aqui, principalmente na parte de mendelismo, quando a gente vai falar de cruzamentos, é que quando a gente faz um cruzamento entre dois indivíduos para estudar esses indivíduos, o primeiro cruzamento que a gente faz, geralmente com dois indivíduos puros, né? Isso quer dizer que dois indivíduos normalmente homozigotos, é chamado de geração parental. É o início do seu experimento, são os pais do seu experimento, tá? A primeira geração de filhos que esses indivíduos geram, nós chamamos de F1, que é a primeira geração de filhos, tá? Os primeiros descendentes dessa geração parental. F2 é a segunda geração de filhos. Como é que a gente obtém a F2? Pegando indivíduos que nasceram na F1 e cruzando entre si. Cruza os filhos aqui, ó. Dois indivíduos da F1, pega eles dois, cruzam, e aí você tem a segunda geração de filhos. Isso é importante para entender depois os experimentos do Mendel, tá?